Olá. Paulo, em certa ocasião, quando estava na sinagoga, ele falava sobre o Messias. Lá no capítulo 17 de Atos, a partir do verso 2, nós lemos assim: conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha que ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que eu estou anunciando a vocês é o Messias. A gente percebe aqui que Paulo estava na sinagoga e ele estava falando sobre as Escrituras e mostrando que Jesus deveria morrer e ressuscitar. A pergunta que chegou para a gente no Na Mira da Verdade, para hoje, começar o programa, é a seguinte: onde tem uma profecia no Velho Testamento que dizia que Jesus iria ressuscitar? Essa e outras perguntas, a partir de agora, está na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, esse programa de perguntas e respostas bíblicas. E como eu sempre digo, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. E quem está lá preparado para responder a sua pergunta baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, já está preparado aí na sua biblioteca para nos dar boas respostas? Pois estou aqui lendo alguns textos bíblicos já para apresentar para a nossa primeira pergunta e esperamos que cheguem perguntas mais para nós podermos ajudar a você, telespectador e ouvinte, a compreender mais a Bíblia. Obrigado por você ter sintonizado na Novo Tempo agora, por você estar assistindo a Novo Tempo. Obrigado a você que acompanha pela internet, pelo rádio também. Que Deus abençoe a você e agradecemos mais uma vez por sua confiança em poder compartilhar as suas perguntas conosco. Essa pergunta quem mandou pra gente, professor, foi o Matheus Beretta. Ele até desafiou a gente, hein? Ele falou assim, ó: responda essa se for possível. Em Atos 17, 2 e 3, diz que Paulo estava mostrando nas Escrituras que o Messias iria ressuscitar. As Escrituras eram as Escrituras judaicas do Antigo Testamento, pois o Novo ainda não havia sido escrito. Então, onde há um texto ou uma profecia sequer referente, ligadas ao Messias, que o mesmo iria ressuscitar? Não use Jonas, pois Jonas não é o Messias. E o que os 3 dias e 3 noites se cumpriram em Jonas? Aguarda a resposta. Muito bem, professor. Como é que existe algum texto no Velho Testamento que mostra que Jesus iria ressuscitar, meu amigo? Existe, e antes de apresentar esses textos, não devemos desconsiderar Jonas 2, 1 e 2, porque mesmo que Jonas capítulo 2, 1 e 2 fale realmente do período em que Jonas esteve 3 dias e 3 noites, no sistema de cálculo judaico ali no ventre do peixe, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, verso 40, ele aplicou esse texto de Jonas a ele mesmo. Então é um texto importante a ser considerado porque Cristo é o maior intérprete, é o maior e melhor intérprete das Escrituras. Então ele interpretou, ele aplicou Jonas à vida dele, à sua morte e ressurreição. Mas existem outros textos. Por exemplo, quando nós lemos alguns versos no Novo Testamento, nós conseguimos fazer paralelos com o Antigo Testamento. Então o que nós percebemos? Jesus foi o intérprete mais autorizado do Antigo Testamento e depois de Cristo, os apóstolos, que foram inspirados e que inclusive escreveram
Alguns apóstolos escreveram parte do Novo Testamento. Então vamos primeiramente ver alguns textos no Novo Testamento para vermos quais textos do Antigo Testamento eles citaram porque fazem menção à ressurreição do Messias. Antes, saiba que existem centenas de textos messiânicos que falam de vários aspectos da vida de Cristo. E agora eu vou me deter em alguns que falam do Cristo ressuscitado. Você lê, por exemplo, uma afirmação de Paulo muito interessante, 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, e aí você descobre da onde no Antigo Testamento, ele baseou esta afirmação aqui, para ele entender que Cristo ressuscitaria, onde o Messias ressuscitaria, né? Então em 1 Coríntios 15, 3, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo, para defender a doutrina da ressurreição e a ressurreição de Cristo, ele usou as Escrituras. E aqui é uma referência bem interessante a Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2. Óbvio que tinha uma aplicação primária para o povo de Israel, mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, viu que além de ter uma aplicação primária para Israel, a referência aqui ao Messias. E aí em Oséias 6, 1 e 2 lemos o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esta palavra levantar no hebraico é a mesma palavra para Isaías, ali para a palavra ressurreição em Isaías 26, 19. Então Paulo interpretou, ele era inspirado e ele é autorizado a fazer isso, né? Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele entendeu que Oséias 6, 1 e 2 é uma referência à ressurreição do Messias. Outra referência interessante encontramos no Salmo 16, verso 10. Perceba, não existe só Oséias, né, que pode ser usado para defender a ressurreição do Messias no Antigo Testamento. O Salmo 16, verso 10, olha o que diz aqui. Davi, primeiramente, uma aplicação primária, né? Davi falando sobre ele mesmo. Pois não deixará a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi tinha fé de que Deus não deixaria-o na morte, na sepultura, e que o corpo dele não veria corrupção. Como que apóstolos inspirados pelo Espírito Santo interpretaram o Salmo 16:10? Como uma referência só a Davi ou como uma referência também a Jesus? Vamos? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ver aqui a partir do verso 25. Diz o seguinte: porque a respeito dele, aqui no contexto fala de Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte. Está vendo a citação do Salmo 16:10? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui é uma referência à ressurreição de Cristo. Ele morreria e não passaria um tempo na sepultura suficiente para o seu corpo entrar em decomposição. Por isso que o Salmo 16:10 e Atos 2:27 dizem que o Messias não veria corrupção, o seu corpo não iria se decompor na morte.
Outro texto que eu anotei aqui, que é bem direto também, é Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 é considerado o capítulo mais evangélico do Antigo Testamento, porque ele descreve em detalhes o sofrimento do Messias. Só que além de descrever o sofrimento do Messias, Isaías 53 nos mostra que o Messias não teria só sofrimento, ele teria vitória em relação ao seu sofrimento e em relação à sua morte. E esta vitória, aqui em Isaías 53, pressupõe o Messias voltar à vida. Então vamos analisar o texto. Isaías 53, vamos ler aqui, primeiramente, o versículo 8, tá? Que fala da morte do Messias. Você pode ler ali a partir do verso 4, você vai ver outros detalhes interessantes, né, sobre a morte de Cristo, a morte do Messias. Isso aqui foi profetizado mais ou menos com 700 anos de antecedência. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morto. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, ou seja, morreu perto de 2 criminosos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Aqui lembra que ele foi sepultado por um homem rico. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, olha o que vai acontecer agora, ó. Verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então você percebe, mostra-se aqui um sofrimento, uma morte do Messias, mas depois mostra ele vendo os frutos do seu trabalho, ressurreição. Então não há dúvidas que os autores do Novo Testamento, eles não se basearam apenas em Jonas, capítulo 2, versos 1 e 2. Existem esses textos aqui, existem até inclusive outros, né, que obviamente agora eu não me recordo deles, mas eu creio que esses aqui são suficientes para você perceber que Deus, ele não adivinha o futuro, ele sabe. E se em alguns textos como o Salmo 16, a morte e ressurreição do Messias foi profetizada com mais de 1000 anos, se em Isaías foi profetizada com cerca de 700 anos, não há razão para não crermos na sobrenaturalidade da Bíblia. Somente um livro fora do comum poderia predizer com precisão detalhes da morte e da ressurreição de Cristo. Então a Bíblia que nós temos em mãos não é qualquer livro, amigo telespectador e ouvinte. É um livro diferente. E eu convido a você que é um ateu e um agnóstico a se aprofundar na compreensão de todas as profecias messiânicas e das profecias preditivas. Você vai ver que é impossível, a probabilidade é zero, de pessoas anteciparem eventos com 700 anos de antecedência, 1000 anos. Então eu creio que isso vai ajudar você muito a entender que a Bíblia é um livro diferenciado. Muito bem, professor, e é por isso que o nosso programa existe, para motivar você a estudar esse livro sagrado. A gente tem aqui como objetivo mostrar que a gente consegue ver as respostas no livro sagrado, ter as respostas para as nossas inquietações no livro sagrado. E esse é um programa que motiva você, vendo o professor lendo o quadro, responder, saber encontrar o texto que diz exatamente aquilo que você tem dúvida, motiva você a estudar, motiva a gente a estudar mais e saber o que a Bíblia tem para nos mostrar. Leia a Bíblia. Este é um livro
que vai mudar definitivamente a sua vida. Bom, para você participar do nosso programa, você pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento, através do nosso SMS, o torpedo aí do seu celular. Você manda para a gente, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. São várias formas para você participar e mandar as suas dúvidas para a gente, tá bom? Essa próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Edmar. Ele diz o seguinte: Professor Leandro Quadros, se o plano de Deus no princípio era multiplicar a espécie humana e encher a terra, então eu pergunto, como seria isso? Se Adão e Eva estavam nus e nem se davam conta disso, ou seja, se a serpente não tivesse enganado Eva, como o ser humano teria enchido a terra? Adoro o programa. O que eu mais queria era estudar a Bíblia com o professor Leandro ao menos uma vez na vida e conhecê-lo pessoalmente. Edmar Soares, de Remanso, na Bahia. Professor, a pergunta do Edmar dá a entender de que parece que Deus não criou o sexo. Ou seja, o sexo aconteceu depois do pecado, depois que a serpente enganou Adão e Eva. É isso mesmo? Antes, obrigado, meu querido irmão, pelo seu carinho, pela sua confiança. Com certeza, meu irmão, sendo o plano de Deus, um dia aí numa dessas viagens nossas, das caravanas a Novo Tempo, vamos nos conhecermos pessoalmente e trocarmos uma ideia sobre a Bíblia. Para mim vai ser uma honra, viu? Vai ser uma honra mesmo poder fazer isso com você, tá bom? Veja, querido irmão, quando Adão e Eva se deram conta da nudez, isso não significa que eles não conhecessem, não é, o próprio corpo, mas que quando eles pecaram, a glória de Deus que era refletida neles se esvaneceu. Então a nudez ficou exposta, não é? E nós temos um texto bíblico em Gênesis 1:28 que mostra que realmente antes do pecado Deus já havia criado a sexualidade, né, para o prazer do casal e também, obviamente, para a multiplicação dos seres humanos. Então o texto é Gênesis capítulo 1:28 e diz assim, ó: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então veja, antes da queda, ali em Gênesis capítulo 3, Deus abençoa-os e dá ao organismo de Adão e Eva esta possibilidade de serem fecundos, né? E de multiplicar. Então a sexualidade é dada por Deus antes do pecado. O que aconteceu após o pecado em Gênesis 3, quando eles notaram que estavam nus, é porque a nudez deles ficou exposta, né? E eles ficaram com vergonha. Eu gosto de um comentário, né, de Ellen White que diz, né, que a glória de Deus estava sobre eles. Então, quando eles se afastaram de Deus e pecaram, esta glória se esvaneceu. Aí, eles tiveram a nudez deles exposta. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta capciosa aqui, meu amigo. Deixa eu ler. Quem está mandando essa pergunta é o Orange Marx. Ele baseia-se em Mateus capítulo 11, os versos de 13 a 15. Eu vou ler primeiro o verso aqui para a gente ver a pergunta dele, tá bom? Ok. Mateus capítulo 11, os versos de 13 a 15 diz o seguinte: Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês, Jesus dizendo isso, e se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. A pergunta do Orange Marx é a seguinte: no texto acima, o próprio Jesus diz que João Batista é o Elias. Isso quer dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Orange, essa pergunta é capciosa. Vamos ver como é que o professor sai dela. Professor Leandro Quadros,
E aí, meu amigo, Jesus está dizendo aqui que Elias, ou melhor, que João era Elias. Isso não é uma forma de mostrar que João foi uma reencarnação de Elias, meu nobre? Esse texto é compreendido realmente por alguns irmãos espíritas como sendo uma referência à reencarnação, não é? Então eles creem realmente que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas com muito respeito eu demonstro biblicamente que os nossos irmãos espíritas que creem nisso, eles estão totalmente equivocados pelo seguinte: Elias não morreu. Então como é que uma pessoa que não morreu pode reencarnar? Isso é impossível. Segundo Reis capítulo 2 diz que Elias foi levado vivo para o céu, simples assim. Então, isso significa que os nossos irmãos espíritas não interpretaram corretamente o que Jesus disse. Quando Jesus disse que João Batista é Elias, ele está apenas identificando-os no ministério. Assim como Elias tinha uma mensagem de arrependimento para o povo de Israel, João Batista tinha uma mensagem de arrependimento para o povo. E nós temos como comprovar isso na Bíblia. Além de mencionar que Elias não morreu e que, portanto, não pode reencarnar, não é? Você pode ver aqui João 1:21. Diz assim: então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Bom, nós temos que acreditar no que o João Batista disse. Ele disse que ele não era Elias. Então, quando Cristo identifica João Batista com Elias, é por causa do ministério profético. E aí você vai em Malaquias 4, verso 5, e aí você vê que ali estava profetizada a vinda de um Elias. É um outro Elias, é João Batista, que viria no mesmo espírito e poder de Elias para anunciar a vinda do Messias. Então, é totalmente inviável, a probabilidade é zero, né, de João Batista ser uma reencarnação de Elias, até porque, segundo Reis 2, diz que Elias nem morreu, ele foi vivo para o céu em corpo. Muito bom, professor, muito bom. Participe aí do programa, manda sua dúvida pra gente. Como, por exemplo, o Wesley, ele está mandando a pergunta dele pelo Instagram. Nosso endereço é @namira-da-verdade. Você vai ver que tem um videozinho que eu fiz logo de manhã cedo, onde você pode colocar a sua pergunta. O Wesley quer saber o seguinte. Primeiro ele fala... Olá, professor Leandro Quadros, é uma honra participar deste momento. Meu nome é Wesley Vieira, sou de Fortaleza, Ceará, e gostaria de tirar uma dúvida. Como será a batalha final que acontecerá em Megido, que está descrito no Apocalipse? O Armagedon, professor, Apocalipse fala sobre isso. Essa batalha vai ser literal? Isso vai acontecer no final dos tempos, uma batalha entre o bem e o mal, professor? Veja, ocorrerá sim uma batalha entre o bem e o mal, só que não será uma batalha militar, não será um conflito militar, tá? Muitos irmãos sinceros, né, evangélicos sinceros, creem que a batalha do Armagedon envolve realmente uma batalha militar final. Né? Agora, o texto não quer dizer isso, porque quando nós analisamos aqui Apocalipse 16, 12 em diante, eu não vou poder fazer isso em detalhes agora, até por causa do nosso tempo, nós percebemos que a batalha do Armagedon não é uma batalha militar, é uma batalha espiritual. As forças do mal vão se arregimentar contra os filhos de Deus, numa última tentativa de causar dor no coração de Deus. Satanás, ele não pode ferir Deus diretamente. Não tem como ele fazer isso. Ele não pode ser comparado ao Criador em caráter e em poder. Só que indiretamente ele consegue ferir a Deus, trazendo dor, destruição, sofrimento a todas as criaturas de Deus. E a batalha do Armagedon será uma batalha espiritual entre o bem e o mal e que vai se refletir em perseguição e opressão ao povo de Deus. Quando você lê Apocalipse 16, 12 a 16, você percebe, não é, que para esta batalha vai ocorrer o secamento do grande rio Eufrates. Na Bíblia, no Apocalipse, águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas, de acordo com Apocalipse 17:15.
Então, o secamento do Eufrates significa o quê? Significa que o poder político e religioso, os poderes políticos e religiosos representados pelas duas bestas em Apocalipse 13, vão perder o apoio de muitas pessoas, vão perder apoio político por ocasião, não é, da volta de Cristo. Então isso vai preparar para que essas pessoas sejam, esses dois poderes sejam destruídos. E aqui menciona-se, não é, que Satanás vai se utilizar de 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, para, obviamente, enganar as pessoas e prepará-las para esta batalha contra os filhos de Deus. Isso aqui representa um sistema religioso e político falso, não é, que vai se unir em pontos em comuns, doutrinários, para atacar os filhos de Deus. A palavra Armagedon se refere realmente ao monte de Meguido, no Antigo Testamento, mas é de uma forma simbólica, não quer dizer que literalmente os filhos de Deus vão se reunir lá naquele monte para lutarem contra os ímpios. Não é isso. É que naquele monte ocorriam muitas batalhas entre o povo de Deus, Israel, e os inimigos. Então, a menção desta palavra aqui tem o propósito de dizer que nos últimos tempos haverá uma batalha espiritual entre o povo de Deus e os inimigos de Deus. E esta batalha é mais bem detalhada no capítulo 13, quando um poder político e um poder religioso se unem e boicotam economicamente os filhos de Deus, e todo aquele que não tiver o sinal da besta, de autoridade da besta, ele vai ser perseguido, boicotado, vai ter sofrimento. Então isso é uma referência. Você tem que estudar Apocalipse 16 com Apocalipse 13. Bom? Então eu recomendo para você, para se aprofundar neste assunto, eu vou lhe indicar um livro agora. Um livro, tem outros, tá? Mas um livro em especial, você pode ler um livro de Vanderlei Dornelles, intitulado Pelo Sangue do Cordeiro. Acesse cpb.com.br, é um site da Casa Publicadora Brasileira, ou ligue 0800 979 0606. Aí você vai no campo de busca e digita Pelo Sangue do Cordeiro. Ali ele mostra, ele explica biblicamente o que é a Batalha do Armagedon e como que os filhos de Deus podem sobreviver a este momento de batalha espiritual. Tá bom? Então acesse o site ou ligue, vai ser um material muito interessante para você se aprofundar nesse assunto. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, pelo Facebook também. Você pode participar mandando suas dúvidas para a gente. Você pode mandar através de um torpedo, SMS para o número 12 981510101 ou pelas redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Tá esperando o quê? Manda sua pergunta pra gente. Vamos colocá-la na mira da verdade. Eu espero a sua pergunta aqui, como por exemplo, essa que chegou aqui pelo SMS do Francisco Sérgio. Ele é de Codajás, lá no Amazonas. Codajás, nós temos uma TV Novo Tempo lá em canal aberto. Um abraço a vocês aí que são de Codajás, que acompanham a Novo Tempo. A pergunta do Francisco é a seguinte: por favor, explique qual é a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo com o fogo, pois já ouvi um pastor dizer que o batismo com o fogo é para a condenação. E aí, professor, tem diferença realmente, como ele está dizendo aqui, que ele ouviu o pastor falando, o batismo com o fogo é de condenação? Tem diferença entre o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo? Essa menção ao batismo com fogo e ao batismo com o Espírito Santo está aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11 e também o versículo 12, tá? Antes, brevemente, o batismo com o Espírito Santo é uma presença maior que recebemos do Espírito por ocasião de aceitarmos a Cristo como Salvador. E esta presença do Espírito Santo, este ser enchido e batizado com o Espírito Santo,
nos traz o quê? Mais poder de Deus para passarmos pela santificação ao longo da vida e também nos fornece dons espirituais para desenvolvermos o nosso caráter e levarmos o Evangelho. Então, toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, independente do dom espiritual que ela tenha, ela é batizada com o Espírito Santo. Isso significa, amigo, telespectador e ouvinte, que mesmo que você não fale em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. Nem texto da Bíblia diz que você tem que falar em línguas para provar que é batizado com o Espírito Santo, porque de acordo com 1 Coríntios 12, 29 e 30, o dom de línguas não será dado para todas as pessoas. São vários dons espirituais. E os vários dons espirituais, quando usados, trabalhados e desenvolvidos, eles em si são evidência, uma das evidências de que a pessoa é batizada com o Espírito. Agora, em relação ao batismo com o Espírito Santo e com fogo, existem interpretações diferentes de Mateus 3, 11 e 12. E eu, a princípio, eu não bati o martelo em relação a isso, porque eu preciso me aprofundar mais. Mas eu vou ler para você os 2 versos e vou lhe dar as 2 interpretações a esse assunto. João Batista, em Mateus 3,11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aqui ele fala de Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns intérpretes pensam que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo significa ser batizado com Espírito e adquirir um fervor do Espírito Santo por ocasião do batismo. Esse é um simbolismo de fogo. Agora, outros intérpretes creem, com base, considerando também o verso 12, que este fogo realmente poderia ser o fogo do juízo sobre aqueles que não aceitaram a Jesus e que não receberam o batismo com o Espírito Santo. E aí o verso 12 diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então existe, contextualmente, a possibilidade de Cristo, de João Batista estar dizendo o seguinte: quando uma pessoa se deparar com Jesus, ou ele será batizado com o Espírito Santo, ou no dia do juízo final, ele vai ser batizado com fogo, no lago de fogo. Então existem essas 2 interpretações. Eu não bati o martelo ainda, é um assunto que eu tenho que estudar mais, mas saiba que entre os eruditos existem essas 2 interpretações e você pode considerá-las e se aprofundar também no assunto. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha boa que chegou aqui pelo Facebook. Pessoal participando com a gente, obrigado pela sua participação. Quem mandou essa pergunta aqui foi o José Ramalho. Ele diz o seguinte: professor, em Hebreus 1, verso 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Já que vocês, agora a pergunta dele, já que vocês têm Ellen White como manifestação do Espírito de profecia nos últimos dias, então, para vocês nos últimos dias, Deus falou, foi através de Ellen White. Fica difícil para quem diz que a única regra de fé e prática é a Bíblia, até porque a frase já diz, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Se é a única, então, para que Ellen White? Com visões até mesmo de mundos com 7 luas. Então é uma referência aí ao que a gente como Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente crê que a senhora Ellen Goldwyn, ela foi inspirada por Deus e ela teve muitos escritos que direcionava o seu povo, ou o povo da igreja, para a Bíblia. Professor Leandro Quadros, só que a Bíblia diz que Deus falou para nós através dos seus profetas. Como é que é isso? Ele está aqui contestando essa questão que nos últimos dias Deus poderia ter tido mais uma forma de falar ao seu povo através de uma profetisa, senhora Ellen Goldwyn. Só que a gente mesmo diz que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Como é que fica?
Esse irmão está fazendo uma confusão totalmente desnecessária, né? Mas por quê? Simples. O fato de Cristo ser a maior revelação que existe de Deus não exclui o dom profético. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas ele está falando aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas é isso que eu quero dizer para ele. O dom profético dado fora da Bíblia não interfere em nada na Bíblia ou na revelação da pessoa de Cristo. Eu sei qual é que é a crítica que ele está dizendo, que ele está fazendo, mas eu quero mostrar para ele que a crítica dele é infundada. Meu irmão, você está pegado a críticos venenosos que brigam com a vida e querem brigar com todo mundo que não concorda com eles. Então, o meu conselho para você, meu irmão, não leia esses artigos na internet, esses críticos que falam pelos cotovelos e não sabem o que estão dizendo. O que tem a ver, o que o dom profético vai fazer contra o fato de que a maior revelação de Deus é Jesus Cristo? Não vai fazer nada. O que o dom profético faz é justamente direcionar as pessoas para Jesus Cristo. Quem critica Ellen White, eu duvido que ele tenha lido pelo menos o livro O Caminho a Cristo inteiro. O camarada não leu, e aí ele fala do que ele não sabe. Então, se você ler o livro O Caminho a Cristo, você vai ver que do início ao fim, Ellen White exalta a Jesus e a Bíblia como as principais revelações de Deus. Isso não exclui o dom profético, porque o próprio Paulo disse em 1 Coríntios 14:1 que o dom profético continuaria existindo nos últimos tempos. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O dom profético continuaria em vigor na igreja, continuou em vigor depois da morte e ressurreição de Cristo. Você vai para Atos 2, 17 e 18 e você vê que nos últimos dias, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Ou seja, você vê a existência do dom profético de mãos dadas com o fato de que Cristo é a maior revelação de Deus. Então uma coisa não exclui a outra. Se os escritos de Ellen White se colocassem como uma regra de fé e falassem mais de Ellen White do que de Jesus, realmente seria um dom profético falso. Porque o verdadeiro dom profético dá testemunho das Escrituras e aponta para Cristo. Então, com respeito, meu irmão, teu questionamento não tem nada a ver. Ao invés de ler esses artigos de críticos que falam pelos cotovelos, leia alguma obra de Ellen White. Se você me mostrar, em algum momento, que ela exalta mais a ela do que a Cristo e a sua palavra, eu abandono a igreja adventista, eu saio daqui da Novo Tempo, porque não tem uma razão de eu estar aqui. Agora, leia e você vai ver que o dom profético em nada interfere no fato de que Cristo é a maior revelação de Deus. Pelo contrário, o dom profético fora da Bíblia, ou seja, um profeta não canônico, ele testemunha de acordo com os profetas canônicos revelaram e exalta Jesus. Exalta Jesus, Ellen White exalta Jesus do início ao fim, todas as suas obras. Agora, leia especialmente o Caminho a Cristo, Vida de Jesus, o Desejar todas as nações. E, por favor, meu irmão, pare de crer nesses críticos que não sabem o que estão dizendo. Eu acho que é importante, né? Acho que um dos princípios do conhecimento, lógico que a gente tem que ver os dois lados, a gente vai se deparar com coisas que estão erradas e coisas que estão certas. O que a gente tem que fazer é simplesmente ver os dois lados. Porque eu vou falar assim, para de ver isso daí, mas acontece que com certeza você quer saber o que eles estão falando também, se é certo ou errado. Mas peça orientação para Deus. Peça orientação para Deus e veja os dois lados. Não se baseie apenas em um lado só. É a mesma coisa com a gente, não se baseie só na gente aqui. Se você quer ver outras coisas, tire as suas conclusões. Mas faça como os bereanos. Vá na palavra, comece a ver. Eu acho que isso daí vai enriquecer com certeza o seu conhecimento. Muito bem, você pode participar mandando suas perguntas para a gente através do nosso SMS, como por exemplo aqui, deixa eu ver se tem um nome. Aqui não tem um nome, não, tem sim. A Débora de Salvador, na Bahia, ela quer saber o seguinte: é um prazer assistir o programa de vocês. Obrigado pelo carinho, viu, Débora? Que Deus te abençoe ricamente. Aprendo muito. Gostaria de saber por que
as mulheres não podem usar joias. A Bíblia fala que as mulheres não podem usar joias, professor? A gente percebe que as religiões evangélicas, várias denominações evangélicas, realmente as mulheres não usam joias. Existe uma condenação? Hoje, a maioria das denominações evangélicas usam joias, né? Mas existe realmente alguns que não usam. Mas deixa eu explicar para você uma coisa, telespectadora. Esse assunto nós temos que abordar com muito tato pelo seguinte: primeiro, nós não podemos fugir do princípio bíblico, e segundo, tem pessoas que fazem essa pergunta simplesmente para atacar aquelas pessoas que usam joias. Isso é muito feio. Não estou dizendo que foi você que fez assim essa pergunta, mas nos lugares onde eu vou muitas vezes pregar, dar uma palestra em algum lugar e vou fazer um tira-dúvidas, um na mira da verdade, com ou sem o título. Às vezes eu vou em alguns lugares. E eu percebo que algumas igrejas fazem essa pergunta como uma forma de dar uma cutucada nas pessoas visitantes que estão ali. Deixa eu ser muito franco com você, é muito feio fazer isso. É muito feio fazer isso porque nós temos que respeitar as pessoas de acordo com aquilo que elas sabem, né? Obviamente, nós vamos encontrar na Bíblia, eu vou mostrar para você um princípio bíblico de que demonstra que Deus quer que a mulher cristã apareça mais pelo que ela é do que por aquilo que ela usa, ok? E isso envolve o não uso de joias. Agora, nós não podemos ficar em alguns lugares, em algumas igrejas ou lugares de reunião, cutucando as pessoas. Nós temos que entender que muitas mulheres foram criadas desde criança usando joias. E que quando elas não usam em público, elas se sentem mal, desconfortáveis. Então nós temos que entender que cada pessoa tem a sua história de vida e cada pessoa tem as suas limitações. Outra coisa que devemos entender é que Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo porque usa ou não usa joias, né? O que realmente vai fazer com que muitas pessoas sejam jogadas no lago de fogo é a língua. Que ali em Tiago 3 é dito que a língua é um instrumento poderoso para destruir a vida das pessoas e que Deus vai acabar queimando a língua de muita gente que se preocupa em fazer fofoca, em falar mal dos outros e não olha para os seus próprios erros e pecados. Ok? E Levítico 19, 18 diz que nós não devemos andar como mexeriqueiros. Então eu quero dar esse recado para as pessoas que se utilizam dessa pergunta para dar uma cutucada e uma agredida nas outras pessoas que com boa intenção vêm até a igreja para aprender mais de Cristo. Então nós temos que deixar que essas pessoas aprendam de Cristo, se apaixonem por Jesus. E aí, quando elas se apaixonarem por Cristo, vestir-se dentro dos princípios de modéstia cristã será uma consequência natural e será muito mais fácil para a pessoa. Então, dito isso, aí eu posso lhe mostrar agora que realmente a preferência de Deus é que a mulher cristã se vista e se adorne de uma forma diferente daquelas que não são cristãs. E Deus entende o limite, Deus entende o tempo. E Deus trabalha com cada pessoa de uma forma muito individualizada. Agora, o texto está aqui. Um dos textos é 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Aqui está o princípio de modéstia cristã. Diz que as mulheres devem ter discrição na sua aparência, ou seja, não chamar a atenção mais para a aparência do que para o caráter, né? E isso envolve o quê? Envolve usar roupas decentes e apropriadas, né? Sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo. Naquela época de Paulo, elas usavam cabelos trançados com filetes de ouro. Isso aqui é uma referência a cabelos luxuosos, né? E também não usar o ouro,
pérolas ou roupas caras. Então você perceba, não é, que biblicamente é este o princípio. Deus não recomenda que a mulher use joias para que ela chame mais atenção para o que ela é do que para o que ela usa. Agora, isso aqui é um princípio de modéstia cristã, mas não tem nada a ver com moralidade. E a prova é muito simples. Há muitas senhoras decentes e moças decentes que usam joias, e há muitas indecentes que não usam joias. Então não é uma questão de caráter, é uma questão de modéstia. E Deus está trabalhando com todas as pessoas para que elas se enquadrem dentro dos princípios dele. Nós, como filhos de Deus, devemos ensinar, mas com carinho, respeito, respeitando o tempo da pessoa e não querendo cutucar e atacar as pessoas. Muito bem, professor. Muito bem, mais uma perguntinha aqui do SMS que mandou. Mari, ela diz o seguinte: eu não sou de nenhuma denominação, mas a minha pergunta é a seguinte: quando alguém morre, ele dorme ou ele desaparece? Já que a Bíblia fala, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. A pergunta da Mari, professor, é essa: será que onde fica os mortos? Aonde os mortos ficam? Eles desaparecem? Eles estão dormindo? O que a Bíblia ensina? Ele vai para o céu? Vai para o inferno? Como é que é isso? O próprio fato, amiga telespectador e ouvinte, de existir uma ressurreição dos mortos é uma prova de que os mortos não se encontram em lugar algum. A Bíblia não ensina que existe uma recompensa fora do corpo. Tá? É uma ideia pagã e grega, não é? A ideia de que a alma se separa do corpo e vai para o céu, para o inferno, para algum lugar intermediário aguardar a ressurreição. Não. A Bíblia ensina que Deus vai recompensar o ser humano ou castigá-lo como um todo. Tanto que em 1 Coríntios 15 vemos a ressurreição do corpo e em Marcos 9, 43 a 49, Jesus não diz que uma alma será jogada no inferno, mas um corpo. Então, é impossível defender a imortalidade da alma como alguns se esforçam por fazê-la, porque só existe recompensa no corpo e castigo no corpo. Para onde então vai a pessoa quando morre? Simples, para a sepultura, e ela se encontra num estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, o que Deus disse para Adão? Para onde ele iria por ocasião da morte? Gênesis 3,19. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então Deus ele é objetivo e direto. Ele não apresenta a mínima possibilidade de Adão ter ido para um lugar intermediário com a sua alma, aguardar a ressurreição ou ir para o inferno. Não, foi para o pó da terra. É por isso que neste texto que a irmã citou de Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, ali é dito que os mortos não sabem coisa alguma, e no verso 6 é dito que eles não sentem mais amor, nem ódio, nem inveja. Se eles estivessem no céu, sentiriam amor. Se estivessem num lugar intermediário aguardando a ressurreição, também sentiriam amor, mas não sentem nada. E se estivessem no inferno, sentiriam ódio. Mas Eclesiastes fala que eles não sentem amor, ódio e nem inveja. Então isso prova para nós que a morte é um sono sem sonhos até o dia da ressurreição, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. O próprio Paulo, ele diz em 2 Timóteo 4,8, que ele receberia a coroa da justiça, a vida eterna, a recompensa de Cristo, por ocasião da segunda vinda. Então, aqueles que defendem a imortalidade da alma, realmente, por mais bem intencionados que sejam, eles não têm a doutrina bíblica. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui no nosso Facebook. Eu queria agradecer muito a você que participa do programa, você das mais diversas denominações religiosas, dos mais diversos credos. Esse programa aqui, você é muito bem-vindo, você é nosso irmão.
Todos nós somos irmãos em Cristo. Obrigado por você acompanhar a gente, obrigado por você estar aqui para ouvir um pouquinho do que a palavra de Deus pode nos orientar. Essa pergunta quem mandou foi o Felipe Alves. Ele diz: graça e paz. Me chamo Felipe, sou da Assembleia de Deus de Jacareí, aqui da nossa cidade. Felipe, um abraço para você, viu? A minha pergunta é: me explique, quem são os salvos de Apocalipse 20, a partir do verso 14? Esses salvos são antes da vinda de Cristo ou depois da vinda, quando Deus derrama a sua ira? Obrigado e fiquem todos na paz, meus queridos irmãos adventistas. Obrigado, querido, que Deus lhe abençoe. Vamos ler, nós temos 3 minutinhos aqui, professor. Ali a partir do verso 14 de Apocalipse 20, então a morte e o mundo dos mortos foram jogados ao lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então os salvos aqui são aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida. Isso é antes ou depois da segunda vinda de Cristo? Muito boa pergunta. Aqui está se referindo ao juízo final, né? Porque o juízo na Bíblia, ele ocorre, querido irmão, em 3 fases. Ele tem uma fase pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo, ou antes do advento de Cristo. Tem a fase durante o milênio, que nós podemos ver aqui em Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 6. E tem a fase pós o milênio, que vai a partir do verso 7 aqui até o versículo 15. Tá? Só que esta fase após o milênio é só execução. Porque no momento do juízo pré-advento, Deus já demonstra para o universo, de acordo com Daniel 7, versos 9 e 10, quem realmente é de Deus e quem não é. Então, todos os casos, eles já foram, assim, decididos antes da segunda vinda de Cristo. Durante o milênio, nós vamos passar por um processo, por uma outra fase do juízo, que é um juízo de confirmação, ou seja, Deus vai mostrar para os justos por que certas pessoas foram salvas e outras não. Porque Deus, antes de executar o juízo final, que é o castigo no lago de fogo, primeiro ele presta contas para os anjos da sua forma de lidar com o pecado dos pecadores. Isso ocorre no juízo pré-advento. Depois Deus presta contas para os justos, como é que ele lida com o pecado dos pecadores. Isso ocorre durante o milênio, para só depois ocorrer a execução. E aí um dos textos, além de Apocalipse 20, 1 a 4, é 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ali Paulo diz que nós julgaremos o mundo e os anjos, indicando que aquele juízo realmente durante o milênio, ali em Apocalipse 21 a 4, é a forma de Deus mostrar para nós que ele é justo, quando ele salva uns e não salva outros, porque ele vai demonstrar para nós tudo aquilo que ele fez para salvar a todos. E, obviamente, aqueles que se recusaram, ele não pode levar para o céu obrigados. Lê então 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que fez o programa acontecer, mandando as suas perguntas, e a você, professor Leandro, por responder baseando-se na Bíblia. Obrigado e eu quero te encontrar na próxima semana. Vai ser um prazer, amigo, estarmos aqui juntos. Que Deus abençoe a você, telespectador e ouvinte. Obrigado por sua confiança e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.